Boa noite, meu nome é João Pedro e eu vim aqui explicar, dar uma breve aí apresentação sobre o meu projeto de conclusão de curso, a minha tese científica que eu trato aí como os aspectos irracionais eles afetam o preço dos ativos. Então, eu estudo aí mais especificamente sobre o mercado norte-americano, que é o maior mercado do mundo, que eu entendo que também é uma boa proxy aí que a gente pode usar para, de certo modo, generalizar um pouco o comportamento dos investidores nos mercados mais desenvolvidos, seja também não só nos mercados mais desenvolvidos, mas também podendo se estender para outros mercados. Então vamos lá, começando lá atrás, introduzindo um pouco melhor aí como que surgem as principais teorias, as teorias mais tradicionais a respeito do comportamento dos investidores no mercado. Então, a teoria ali é uma das mais famosas, é a proposta por Eugene Fama em 1970, que é a hipótese de eficiência dos mercados, que elas pressupõem que os investidores eles tomam decisões de maneira totalmente racional, de maneira totalmente fria, e uma vez que a gente não tem assimetria de informações, que todo mundo tem acesso à mesma informação, o preço ele vai refletir totalmente o desempenho da empresa. Então, o preço ele vai ter uma correlação exatamente igual a um com o desempenho real da empresa. Porém, com o passar do tempo, evidências empíricas, com o passar do tempo e, na verdade, também com o desenvolvimento da psicologia, com o desenvolvimento dos campos da psicologia que estudam melhor a mente humana, como o ser humano se comporta, as heurísticas, os vieses que estão por trás da mente do ser humano. Então, o Kahneman, junto com o Tversky, ele trouxe aí, aplicado também ao mundo das finanças, toda essa questão de como as emoções, como os viés cognitivos, como a aversão à perda, viés à confirmação, que eu vou falar um pouquinho mais também, eles afetam a mente do ser humano e a tomada de decisão do investidor. Então essa teoria ela surgiu de certo modo para contrapor essa ideia de que os investidores eles tomam uma decisão de uma maneira totalmente racional. Então, o problema da minha pesquisa não é só ficar nesse campo da teoria, não é só abordar de uma maneira qualitativa, mas também tentar mensurar em que medida essas variáveis de sentimento, esses indicadores comportamentais, eles podem ajudar a explicar o retorno e os desvios dos preços dos ativos em relação aos seus fundamentos. E o objetivo, nesse caso, é através de um método quantitativo eu conseguir embasar essa teoria, conseguir trazer um pouco mais, mostrar não só para vocês, como para mim mesmo, como que assim, essas variáveis relacionadas às finanças comportamentais, elas pesam no preço e no retorno dos ativos. Tenho muito interesse por esse tema e para mim também, e para mim foi algo muito interessante e muito satisfatório de fazer. Então, trazendo, voltando um pouquinho também sobre que eu trabalho no meu referencial teórico, que eu trouxe essa questão de como a hipótese de eficiência dos mercados ela emergiu naquela época e depois de alguns anos como as finanças comportamentais, com o avanço da psicologia, o avanço da tentativa de entendimento de como a mente do ser humano funciona, as finanças comportamentais emergiram aí. E aí uma tabela comparativa, acho que ela é bem autoexplicativa sobre as diferenças principais entre a hipótese de eficiência dos mercados e as finanças comportamentais. Então, a gente tem aí que a REM, a hipótese de eficiência dos mercados, ela trata o ser humano como um ser sempre racional, um ser totalmente frio, que não tem emoção, e as finanças comportamentais ela já traz um ponderamento melhor aí a respeito disso, trazendo que o ser humano ele nem sempre é racional, ele também é influenciado pelas suas emoções, e isso afeta totalmente o processo decisório dele. E aí a gente tem alguns fenômenos, que, como eu disse, que podem ser estudados de uma maneira empírica, como o overreaction, a aversão à perda e os viés cognitivos, que mais do que tudo, eu acho que os viés cognitivos ele acaba explicando, e abordando de certo modo esses dois fatores, que a aversão à perda ela é um dos viés cognitivos e o overreaction ele é nada mais nada menos do que uma reação, uma consequência desses viés cognitivos. E aí, sobre a metodologia, uma abordagem quantitativa. Então, como eu disse, eu não quis ficar só no campo das ideias, no campo qualitativo. Eu quis trazer aí
trazer dados, né? Então, através da biblioteca do Yahoo Finance e um script de Python, foi possível trazer dados desde 2004 até 2024, então a gente está falando de 20 anos de mercado, e de todas essas variáveis. Então eu trouxe o VIX, né, que é o índice de medo, o principal índice de medo usado no mercado, que pega também, que é ponderado pelo Fear and Greed, que é o medo e a ganância, o valor da taxa de juros do Fed, o valor do volume do SPY, que é a ETF do S&P, o valor de fechamento do S&P, o retorno logaritmo do S&P, a volatilidade do índice do VIX e também a média móvel do S&P. Então, é uma análise aí descritiva, é uma análise, né, que usa estatística descritiva, correlação, e faço uso também da regressão linear múltipla para tentar traçar, né, uma relação entre todas essas variáveis aí. Então, em resumo, sendo mais direto, indo para os resultados aí do meu estudo, a gente viu que teve uma relação inversa entre o VIX e os retornos. Então, quanto mais o VIX sobe, menos retorno a gente vê no mercado. Então, é de se compreender, né? É lógico que o VIX, o medo, ele está relacionado a momentos de menos retorno do S&P. Então, quanto mais medo a gente tem, menos retorno, menos lucro, menos o S&P sobe. E aí a gente tem também uma questão aí do estudo do volume, né? Então, o aumento do volume, ele nem sempre vai trazer mais eficiência para o mercado, o que é uma coisa que é um conceito que é abordado pela hipótese de eficiência dos mercados, e toda essa linha mais que trata o investidor como um ser racional, ela traz que quanto mais volume a gente tiver, mais eficiência a gente vai ter no mercado. E o modelo, ele mostrou que isso nem sempre é verdade. E aí uma questão também, dentro desses 20 anos, eu tracei variáveis dummy, variáveis binárias para esses eventos, como a crise do subprime, a eleição de 2016 e a pandemia. Tracei variáveis binárias, que são 0 ou 1, para tentar enxergar, para ver se tem algumas lacunas desse período que poderiam ser absorvidas pelas essas crises. Mas não, eu vou mostrar aqui que a correlação entre o VIX e o retorno do S&P é tão alta que ele acaba absorvendo esses períodos de crise. Aí a gente viu que teve uma correlação realmente bem alta, de 0,8 entre o retorno do S&P e o Delta VIX, e a questão do volume e a eficiência, né? Então, os coeficientes de volatilidade realizada, né, e o logaritmo do volume eles foram ambos negativos e estatisticamente muito significativos, com seu p-valor menor do que 1%, menor do que 0,1%. Então, a gente vê, né, que a pressão um tópico aí, né, de pressão vendedora, né, então o sinal negativo do volume, ele acaba desafiando essa premissa clássica, né. Ele sugere, né, que o aumento da tensão e da atividade de negociação, ele não vai nem sempre gerar eficiência, mas ele acaba gerando sim uma pressão vendedora. E aí as considerações finais, para tentar ser mais breve e direto aqui no meu estudo, então a gente vê essa dinâmica do medo, né? Então a confirmação dessa relação, essa correlação inversa entre o VIX e o S&P, o volume e a tensão. Então nem sempre quando a gente tem um volume alto a gente vai ter uma eficiência dos mercados, e também com a questão de traçar as variáveis dummy, a gente viu que o VIX ele acaba absorvendo mais do que essas variáveis os efeitos de volatilidade durante esse período. Então essa foi a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.